Protocolo do modelo de contexto. Basicamente, o que é isso? É uma forma de comunicação, é uma forma rápida e estruturada de comunicação. O que realmente é o MCP? É muito complicado de eu conseguir trazer para vocês. Mas assim, a gente tinha um cenário antes que era, eu quero falar com uma IA, qual era o cenário anterior que a gente conseguia fazer? Ou até atual. Qual que era o cenário? Eu tinha um humano com algum problema, com alguma demanda. O que esse humano fazia? Através de uma linguagem natural, que é o segredo das IAs, ele entrava em contato com, apresentando o problema dele, através de um motor. Esse motor, através de uma linguagem natural, dava uma resposta para ele. Devolvia essa resposta para o humano. E assim as pessoas estavam vivendo. Feliz da vida porque nunca tinha tido acesso a algo tão fácil de trabalhar, de ter respostas estruturadas, como um modelo de IA com linguagem natural. O que eu sempre trago aqui, e eu acho que isso aqui é aquele modelo que eu sempre falo, onde a gente usa o ChatGPT como um oráculo, que sabe tudo, vê tudo e responde tudo que a gente quer. Então, isso aqui era um cenário. Depois, a gente começou a trabalhar com um cenário um pouquinho mais avançado, que é aquele cenário que ele é um assistente. Então, a gente começou, além de mandar para ele em linguagem natural, a gente começou a mandar alguns arquivos. Então, a gente foi lá e mandou um Excel para ele, a gente ia lá e mandava um Word e pedia ele para executar algo e me devolver algum relatório, algum reporte, alguma análise. Então, existia um contexto onde a gente começou a usar ele como um assistente. Depois, a gente começou a fazer com que a coisa fosse um pouco mais automatizada. O que eu fiz? Eu substituí a linguagem natural aqui e substituí o humano. Para o humano começar algo, eu tinha um start aqui anteriormente. Então, eu tinha um gatilho, que alguém me requisitou para montar um relatório. Vamos colocar aqui o gatilho, em todos os casos é o mesmo. Alguém me citou um laudo. Vamos falar aqui, alguém me citou um resumo, né? Na realidade, um resumo do projeto. Aqui nesse caso, alguém também tinha me citado um resumo do projeto. Aqui em cima, eu fui fazendo perguntas para ele, ele me respondia e eu ia montando o meu relatório aqui, como humano tradicional sempre faz. Chegou um gatilho, alguém solicitando um relatório, um resumo do projeto. Eu mandei várias perguntas sobre o projeto para mim. Ela fez um motor de busca, ela me retornou com a linguagem natural algumas informações e eu fui alimentando o meu relatório. Nesse modelo de baixo aqui, o que eu fiz? Eu já pedi à própria IA para me retornar o relatório através de linguagem natural, já construindo o relatório para mim. Por sua vez, ia receber o relatório e ia dar destinação nele. Depois, o que começou a acontecer? Eu passei a pegar o próprio gatilho, usar o gatilho para levar toda a documentação até o motor de busca. Automaticamente. Então, toda vez que alguém, na realidade eu até colocaria uma outra coisa aqui, toda vez que alguém me aciona esse gatilho de solicitar um laudo do relatório do projeto, esse gatilho, esse e-mail, essa requisição ia para uma automação. Essa automação, por sua vez, ela ia até o banco de dados, por exemplo, que a gente usa aqui do DevOps. Ela ia até o banco de dados do DevOps, solicitava alguns dados. Esses dados, depois de disponíveis, voltavam à automação e a automação, por sua vez, mandava esses dados para o motor de busca. O motor de busca, por sua vez, não devolve esses dados mais em linguagem natural simplesmente, ele devolve a análise aqui para dentro da própria automação. E a automação, por sua vez, então só para a gente poder pegar isso aqui, eu posso colocar aqui a IA devolvia. A IA pode estar devolvendo para mim os dados diretamente para minha automação, através daquilo que ela recebeu de relatório de informações, sejam em um Word, seja um Excel. Isso chegava aqui na minha automação. E essa automação devolvia esse relatório não para essa pessoa aqui, mas para uma pessoa que não estava aparecendo até agora nos desenhos, que é quem fez essa requisição para mim. Então, em todos os cenários, eu tenho talvez aqui, pensando no modelo mais estruturado, eu tenho aqui um cliente pedindo um relatório de resumo do projeto e recebendo um relatório. Aqui embaixo, a mesma coisa, o mesmo cenário. O cliente fez um gatilho, mandei por linguagem natural os documentos, o motor de LLM respondeu, gerou uma resposta natural, gerou um relatório e, por sua vez, este relatório, o humano, depois de validar ele, devolve para o cliente. Esse mesmo relatório aqui, ele era enviado aqui para o cliente de forma estruturada. Quando eu chego na versão da automação, o que eu faço? Eu diminuo toda essa complexidade, pego o humano, falo com que ele receba, mande um gatilho através de uma requisição, defino qual é essa requisição. Por exemplo, essa requisição vai ser sempre por e-mail. A automação, por sua vez, vai lá no DevOps, vai buscar os dados, até colocar isso aqui um pouco para cima, ficar mais fácil de visualizar.
Ela vai no DevOps, vai solicitar os dados, o DevOps vai devolver os dados para ela vai mandar os dados para o motor de LLM, a LLM vai devolver os dados para ela. Essa própria automação pode construir o relatório de forma já automatizada ou receber ele pronto da IA, ser independente. Ela vai pegar, construir esse relatório, vai pegar um e-mail, encaminhar esse relatório por e-mail e entregar ele para o cliente. A diferença aqui, ela é sutil. Ela não é tão gigantesca se você não prestar atenção em poucos detalhes. Eu já tenho uma automação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cenário onde eu construo um assistente, nível 2, ou seja, eu estou colocando uma IA para trabalhar para mim, mas ela ainda depende de mim para fazer as coisas. O nível 3, eu já tirei a IA do meio do caminho. A IA ela não existe aqui mais. Desculpa, o humano, na realidade. Eu simplesmente excluí esse humano aqui, que é quem fazia toda a intermediação da requisição, eu simplesmente eliminei ele. Ele não está mais na proposta, na estrutura. E como ele não está mais na estrutura, ele facilita bastante o fluxo automatizado dessas IAs. Só que ainda assim, quando a automação ia fazer essa conexão para o DevOps, ela fazia essa conexão por API. Então, para construir essa automação aqui, além de precisar de um humano, eu precisava de um humano especializado aqui nesse assunto. Então, eu tinha que trazer alguém especializado para montar isso aqui, porque ele teria que fazer API para integrar com isso, ele teria que fazer uma API para integrar aqui no retorno, ele teria que fazer uma API nesse caso, e ele teria que também fazer uma API de devolução. A API são comandos pontuais que eu envio, então ela tem uma estrutura, um bloco de informações que eu mando para o cliente, e para o meu servidor, para a minha informação, aonde eu quiser buscar esses dados. E a API me retorna uma informação, eu posso rodar ela dentro de uma automação, posso fazer vários cenários com ela e construir a informação do jeito que eu quiser. Mas essa automação tinha uma certa complexidade para ser executada. Quando eu entro com o modelo de MCP, o modelo de protocolo, o que acontece? Eu começo a eliminar a maioria dessas estruturas aqui. Eu começo a criar uma estrutura muito mais simplificada. O modelo de protocolo, ele não exige as APIs. Ele já começa a ficar num modelo muito mais plug and play, porque a conexão é muito mais simples. Eu não preciso ficar dando detalhes da informação dentro da minha operação. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Para quem que é isso aqui? Não é só para desenvolvedores e para pessoas avançadas. O que vocês têm que entender é como usar um MCP para ajudar vocês no dia a dia. Se você precisar de uma coisa muito mais estruturada, vocês vão precisar de desenvolvimento, vocês vão precisar de pessoas, capacidade de construir esse cenário. Só que o que vocês precisam aprender aqui? Por exemplo, se eu tenho um aplicativo no meu celular, como por exemplo o Instagram, eu uso sem saber como ele foi construído. Eu só preciso logar e usar. Se eu tenho um aplicativo como o Mercado Livre, eu sei que eu tenho que logar, comprar, pagar e utilizar. Você não sabe como que ele funciona, você não sabe a complexidade que é para rodar aquilo ali. É mais ou menos esse o cenário que eu quero trazer. Fazer aplicativos, construir servidores de MCP é para o público mais voltado para desenvolvimento. Usar os MCPs é a mesma coisa de você utilizar um aplicativo do Mercado Livre no seu celular. Você não precisa saber como ele funciona. Você precisa saber como baixá-lo, como instalar ele na sua máquina e como executar. E é esse plug and play, é essa implementação automatizada que eu quero trazer para vocês como uma ferramenta que vocês deveriam estar usando no dia a dia. Lá na época do Assembly, vocês não vão lembrar disso, quando a gente tinha que instalar os aplicativos de fato dentro do celular por comando, quase ninguém usava isso. Raras eram as pessoas que sabiam que um Nokia 6600, que um smartphone daquela época, usava um sistema de Assembly, era Assembly mesmo? Acho que era Assembly mesmo o nome. Usava o sistema da Assembly e esse sistema devia configurado, atualizado, e toda vez que você quisesse baixar um aplicativo, você tinha que baixar duas versões do aplicativo, acho que era um JSON e um outro, que você ia lá e usava um aplicativo para instalar e no outro carregava os dados e a instalação em si. Então, era muito mais complexo o cenário naquela época. Porém, depois foram melhorando os processos, foram atualizando e ficou muito mais fácil. A mesma coisa com o IA. No passado, para você poder usar uma IA, você tinha que ir lá, abrir uma conta dentro da... A primeira IA que eu conheço famosa é o da IBM. Você tinha que abrir uma conta na IBM, acessar o Watson, abrir uma conta na IBM, acessar o portal da IBM, descobrir como você criava uma conta dentro do Watson, descobrir como que o Watson cobrava o valor
por operação, por processamento. Depois você tinha que criar uma API para conectar com o Watson, mandar os dados no formato que o Watson conseguia entender e pedir que o Watson te respondesse esses dados de forma estruturada como você gostaria. E era uma IA muito aquém daquilo que a gente tem hoje, mas foi uma das primeiras IAs. E eu, para falar a verdade, nem sei se o Watson da IBM ainda funciona. Ele tinha algumas soluções assim extremamente avançadas para a época. Ainda tá ligado. Não sei o que ele faz hoje, para falar bem a verdade. Mas ele é um dos primeiros motores de IA que eu vi na minha vida. Sei lá, eu acabei de abrir aqui, apareceu um vídeo de 2018 falando do que era o Watson. Naquela época, ele deve ter sido atualizado aqui para concorrer com o ChatGPT, mas perdeu o time, né? Se tivesse feito uma coisa gratuita na época, talvez fizesse muito mais sentido. O Watson, ele foi criado naquela época, ele era uma ferramenta, era muito mais complexa. Hoje, como é que você faz para conversar com o ChatGPT? Abre lá, se você não tiver nenhuma conta, talvez você já comece a conversar com ele. Então, tirou qualquer ruído da comunicação. A mesma coisa aconteceu com os aplicativos. A mesma coisa vai acontecer com os MCPs. Para quem entendeu o que é um MCP, para quem souber o que é um MCP. Então, só para a gente poder começar a visualizar essa questão, eu vou trazer um MCP que eu já comecei a mostrar semana passada e eu quero trazer ele aqui um pouco na prática para vocês hoje, de como eu já tenho usado ele de algumas formas.